O título da nossa palestra, que acompanharemos neste momento, é Qualidade e Gestão por Processos, Perspectivas para a Segurança do Trabalhador e do Paciente. A segurança do paciente é um tema fundamental. As condições de trabalho são fatores que comprometem aí a qualidade e tem aí uma participação fundamental nos processos, que visam garantir a qualidade do desenvolvimento e da estratégia de segurança e perspectiva aí do profissional de saúde. E aí nós temos como palestrante o professor Osnir Simonato, graduado em Engenharia, especialização em Engenharia da Qualidade, MBA em Gestão da Qualidade e Saúde e Acreditação, especialista em Ciências da Melhoria pelo Instituto Healthcare Improvement, IHI, e formação em Qualidade Total de Produtividade pela JUSC no Japão. Atuou aí por 25 anos na Fundação Carlos Vanzolini, nos quais 18 anos como coordenador de acreditação em saúde e fundador e gestor aí do IDEC, Instituto de Desenvolvimento Humanístico da Educação e Corporativo. Experiência aí na áreas da saúde, educação, qualidade e gestão, com ênfase em consultoria e treinamento. Então, eu passo a palavra agora para o professor Osnir Simonato, e agradecendo aí já a presença dele, né, e a disponibilidade dele em trazer aí todo o conhecimento que ele tem aí na parte de gestão, de qualidade, de processos, né, que estamos envolvidos aí. Professor, seja muito bem-vindo e uma boa palestra. Muito obrigado, Rosali. Bom dia a todos vocês. É um prazer e uma honra ter sido convidado pela Rebraensp para este dia, esta maratona do Dia Mundial da Segurança do Paciente, e aqui poder compartilhar com todos vocês, nesses poucos minutos que nós teremos juntos, algumas ideias e até mesmo provocações a respeito da qualidade e do gerenciamento por processos, particularmente em relação às perspectivas de segurança do trabalhador e do paciente. Ficarei muito contente em poder, ao final da apresentação, responder as perguntas de vocês e podermos juntos chegar a algumas conclusões, a alguns pontos interessantes que possam fechar esta palestra. Minha proposta é que a discussão da qualidade e dos diferentes elementos inerentes ao gerenciamento por processo possa nos levar a refletir sobre os diversos aspectos relacionados à segurança do trabalhador e do paciente. Espero que isso seja particularmente desenvolvido, complementado na etapa seguinte de perguntas e respostas. Eu quero começar a conversar com vocês, para uniformizar a linguagem, falando um pouco do que é um processo. Tá? É um conceito que todos possuem no seu dia a dia, trabalham com isso, discutem sobre isso, mas a gente percebe que nem sempre estamos falando sempre exatamente a mesma língua. Existe uma definição clássica de processo que diz que é um conjunto de atividades que se interrelacionam, interagem entre si, e atividades essas que, quando se aplica ao que a gente chama de entradas, inputs do processo, transformam essas entradas, agregando valor. Isso é um detalhe importante, não é uma mera transformação, não é uma mera mudança, mas é uma mudança com uma adição de valor, e promovem, gerando uma ou mais saídas, os outputs de processo. Isso visando atender um ou mais clientes, sejam eles clientes internos ou externos da organização, sejam eles clientes finais ou intermediários do próprio processo. Né? Se a gente pensar
nessa definição, já fica um ponto de reflexão. Qual é o limite? O que eu considero como entrada e como saída? Isso vai ser importante mais adiante. É uma característica bastante comum dos sistemas que se estruturam no gerenciamento por processo, que esses processos sejam um tanto quanto restritos, bastante estabelecidos dentro de um setor ou de uma área. E isso vai fazer com que haja uma grande fragmentação dos processos sem uma identificação mais ampla, sem uma visão mais completa de interação entre esses diversos pequenos processos, né? Se a gente fosse falar numa linguagem mais técnica, a gente diria que a gente vê muito subprocesso estabelecido e poucos macroprocessos sendo gerenciados. Do ponto de vista da posição do gerenciamento por processo nos estratos de gestão da organização, eu diria que os processos eles se colocam numa posição intermediária. Se você pensar num extrato estratégico, tático e operacional, os processos eles se acomodam muito bem caracterizados nesse nível intermediário, né? Dependente de proposições estratégicas, dependente de diretrizes de ordem superior, culturais, filosóficas da organização e as próprias formulações estratégicas, e, por sua vez, sendo um elemento de gerenciamento global das diversas atividades de caráter mais operacional ou de planos de ação, de rotinas, no nível mais operacional, né? Isso coloca o gerenciamento por processo numa situação de participação heterogênea, seja pelo perfil dos profissionais, seja pelas áreas de atuação em que esses se encontram, né? Os processos eles têm essa característica bastante transversal, se a gente considerar a organização na sua estrutura de organograma, de hierarquias e distribuição de setores, né? O gerenciamento por processo em relação à qualidade, ele é um dos pilares da gestão da qualidade. Ele tem que ser considerado como um dos pilares. A ISO, PNQ, a gestão pela qualidade total, pelo viés que você procurar pesquisar, você vai ver que existem vários pilares, como foco no cliente, como liderança, envolvimento de pessoas, e a abordagem por processo é uma delas, né? Ainda teríamos aí abordagem sistêmica de gestão, melhoria contínua, análise factual de dados e fatos para tomadas de decisão e relacionamentos com outras partes interessadas, particularmente com fornecedores e prestadores de serviço. Então, veja que o conceito de gerenciamento por processo, ele é um pilar, é uma situação de base para se discutir a qualidade. Infelizmente, ele tem sido, eu tenho visto ele ser bastante negligenciado, não do ponto de vista de formulação, mas do ponto de vista de gerenciamento propriamente dito, né? A gente vê muito processo inicialmente definido, planejado, pensado em diversos aspectos, em diversas variáveis, mas, a rigor, pouco gerenciado num âmbito mais amplo, num âmbito mais complexo, mais transversal das operações. A gente vê, como eu falei,
os processos serem muito gerenciados do ponto de vista mais local, né? Mais a fração de atividades inerentes a um setor ou outro, né? O processo, ele é um elemento de gestão razoavelmente complexo, né? E que tem sido bastante, nessa complexidade, né, bastante negligenciado, como eu comentei. E tem levado, essa negligência tem levado a muitas decisões, os gestores têm tomado decisões e, consequentemente, ações derivadas dessas decisões, de certa forma, descontextualizadas, incompletas, equivocadas, conflitantes pela falta de interação. Do ponto de vista da segurança, ações até, que poderíamos aqui dizer, inseguras, né? Sem planejamento e mesmo sem controle. Portanto, conhecer esses elementos do gerenciamento por processo é de fundamental importância para a gente poder entender os desafios da qualidade e da segurança, particularmente na área da saúde, que já é naturalmente complexa, naturalmente perigosa, tanto para o paciente como para o trabalhador. Uma justificativa para esse tema, que eu passo para vocês, a título até de provocação, é que eu tenho visto muitas ações, muitas iniciativas, quando a gente fala de segurança do paciente, segurança do trabalhador, muitas iniciativas de caráter mais pessoal. Não que a iniciativa seja da pessoa, mas a natureza da iniciativa, a característica, o conteúdo da iniciativa foca muito uma abordagem pessoal, seja do paciente, seja do trabalhador. Vocês vão poder, inclusive, concordar comigo ou não, em seguida, ao debate, mas eu tenho percebido isso, aonde o trabalhador, o profissional da saúde, é demandado a prestar atenção, a ter disciplina, a exercer uma postura humanista própria, a poder resolver problemas, muitas vezes de ordem complexa, na base da disponibilidade, do engajamento, do compromisso. Não que não tenha que haver esses elementos, não que não tenha que haver esses aspectos participantes no jogo da gestão. Absolutamente, é fundamental. Eu vou até comentar isso mais adiante. Mas a gente sabe que todos esses perfis, todos esses comportamentos, esses elementos culturais, eles são elementos culturais que devem estar associados ao processo. Ou seja, eles vão ser eficazes se eu tiver bons processos por trás que os sustentem. Senão, vai ser muito difícil passar da boa vontade para uma ação pontual e desta para uma ação regular, efetiva, se transformando num verdadeiro padrão de atuação, que geraria segurança, tanto do trabalhador quanto do paciente. Tá? Então, conhecer esses elementos. Eu levantei 14 pontos de discussão. Eu, no primeiro momento, achei que eram muitos pontos, mas aí eu me lembrei que o meu grande guru da qualidade, desde dos meus primeiros contatos com a qualidade total, o Deming, né? O William Edward Deming, ele teve os seus 14 elementos também da qualidade total, né? Então eu falei, bom, se o meu guru, o Deming, trabalhou com 14 elementos, eu acho que eu posso ficar com 14 também, eu vou na cola dele, tá bom? Então, para quem estiver anotando aí, já vai vendo que a gente vai trabalhar com
14 pontos aqui, um resumo dessa abordagem toda em 14 pontos. O primeiro ponto é a questão do contexto. Antes de mais nada, para a gente discutir segurança do trabalhador, segurança do paciente, nós temos que contextualizar a atuação, a participação de ambos e a atuação de ambos. E aqui eu vou falar de contexto social, de contexto cultural, contexto político, econômico, legal, tecnológico, contexto epidemiológico, veja o que nós estamos vivendo agora, um contexto ambiental, o contexto interno da organização, o contexto organizacional, um contexto estratégico, quer dizer, qual é o momento estratégico da organização, enfim. Espero que vocês concordem, né, que todos esses fatores, alguns externos à organização, outros internos à organização, embora possam ser externos a um ou outro processo que nós tenhamos interesse em gerenciar, né, eles vão interferir fundamentalmente na obtenção das condições adequadas de segurança do trabalhador e do paciente. Né. Um segundo ponto é a questão do perfil. O perfil do cliente e o perfil das outras partes interessadas. Quando a gente fala do paciente como um cliente, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Para poder identificar o cliente, o perfil desse cliente, para quem este processo, em essência, existe. É isso que vai nos dizer quem é o nosso cliente. A gente tem o hábito de, quando pensa no cliente da organização, no cliente do hospital, no cliente do laboratório, no cliente do serviço de imagem. Mas eu proponho fazer uma discussão um pouco mais pormenorizada. Quem é o cliente do pronto atendimento? Quem é o cliente da internação? Quem é o cliente do tratamento intensivo? Quem é o cliente da atenção domiciliar? Será que nós vamos encontrar a mesma resposta para todas essas perguntas? Obviamente não. E aí a gente começa a refinar a figura do cliente. Ele começa a tomar características mais próprias. E aí a gente vai perceber uma coisa interessante, que um cliente, um paciente, ele é o paciente da organização, paciente do hospital, porque ele é paciente de um ou mais processos do hospital. E às vezes a mesma pessoa, o mesmo paciente, ele tem perfil diferente, ele é um cliente diferente para processos diferentes, com necessidades de segurança distintas. Não é? Então veja que a gente muitas vezes já é um ponto de negligência simplificar essa discussão de quem é o nosso cliente, quem é o nosso objeto de atenção principal, em essência. A outra questão nessa abordagem é que esse cliente não é único. Muitas vezes o nosso processo tem outras partes interessadas para servir que tomarão características de cliente também. Não o paciente, mas a operadora de saúde, de certa forma, num determinado processo, vai ser o cliente. Vai ter características de segurança da informação, por exemplo. Outros processos internos poderão ser clientes do nosso processo. Enfim, um órgão regulador pode ser um cliente. Então, a gente amplia muito essa discussão
e começa a conhecer a partir desse paciente, desse cliente, quem a gente quer servir, com muito mais detalhes, refinando a noção de expectativas, de necessidades, de características de segurança, etc. Né? Eu não vou colocar aqui propositadamente o trabalhador como cliente do processo. Por quê? Porque ele é parte do processo. Ele não é servido pelo processo como um cliente. Ele tem que ser cuidado pelo processo como parte do processo. E, inclusive, fundamental, não deixar que ele se sinta abandonado por esse processo. Não deixar, quando eu falo esse processo, é o gerenciamento, não deixar que ele se sinta na obrigação ou na situação de que ele tem que tomar as decisões pela consciência dele, pela experiência pessoal dele, exatamente, sem um parâmetro, sem um critério, sem um preparo, sem um suporte que seja. Tá bem? Então, essa abordagem das partes interessadas, tá, ela é muito importante, né, para a gente poder contextualizar toda a segurança do trabalhador e do paciente nas características inerentes de um processo. Aí fica também aquela pergunta, né? Bom, eu já sei o meu cliente, eu já sei o que ele espera de mim, agora, que produto eu vou servir? Tá bem? O que mais eu ofereço como produto ou como serviço pelo meu processo, a partir dessa identificação das características do cliente? Será que o cliente ele quer só conformidade do meu trabalho? Será que ele pede também uma empatia? Será que ele pede também algum detalhe específico de segurança de sua condição já fragilizada? Não é? Será que ele pede comunicação, informação? Ele pede para ser notificado das coisas que vão ser, do que está acontecendo ao longo de um tratamento, ao longo de um fluxo? Hein? Então, tem essa resposta, é uma resposta que a gente tem que, num primeiro momento, buscar, eu chamo de forma offline, ou seja, é ainda na fase de planejamento desse processo que eu tenho que começar a obter essas respostas para poder estruturar adequadamente. É lógico que depois, com esse processo em funcionamento, no seu gerenciamento de rotina, esses detalhes vão sendo enriquecidos por outras descobertas. Mas é importante que, antes de mais nada, eu tenha algumas dessas principais respostas para poder estruturar adequadamente o meu processo. Né? Então, vocês já estão vendo que há uma série de elementos que a gente trata no dia a dia. Eu não acredito que eu esteja falando de nenhuma novidade, tá certo? Com relação a olhar para o perfil do paciente, olhar para o perfil do cliente. Isso é batido, mas veja como muitas vezes a gente não vai mais a fundo, não detalha um pouco mais essa discussão, e isso, sem dúvida, faz a diferença. Né? Uma outra questão é a questão dos objetivos, propósitos, fatores de sucesso, metas. Os nossos processos têm que ter isso muito claro. Qual é o padrão de atendimento proposto? Qual é o fator crítico de sucesso que interfere nesse padrão de atendimento? Ou seja, quais são os meus objetivos a serem atingidos e quais são os aspectos críticos para atingir esses objetivos? Eu tenho que estabilizar um paciente num pronto atendimento. Qual é o fator crítico de sucesso ali? É uma boa classificação de risco? É uma característica de agilidade? É uma flexibilidade
da minha equipe, do meu espaço, para uma diversidade de casos que vão acometer ali de maneira intensa, sem avisar muitas vezes antes. Então, eu tenho que saber identificar quais são os fatores críticos, inclusive os fatores críticos de sucesso para o trabalhador. Quer dizer, dentro da rotina, dentro do espaço, dentro dos fluxos, dentro da tecnologia, aonde estão os fatores críticos de sucesso para o bom desempenho da atividade. E quando a gente está discutindo esse bom desempenho, é inerente à discussão do desempenho resolutivo, eficaz e seguro. Tá bem? Então, pensa a respeito nisso. Será que o nosso processo ele mapeia adequadamente esses fatores críticos de sucesso para o desempenho daquele processo, para a realização e atingimento dos objetivos propostos? A isso você pode associar metas, indicadores, monitoramento, abordagens de controle, monitoramentos, etc. Um aspecto também que é um elemento do processo, do gerenciamento do processo, é identificar a natureza desse processo. Nós estamos falando de um processo de negócio, um processo assistencial, que impacta diretamente no paciente. Nós estamos falando de um processo de apoio, alguma coisa interna na organização, que tem como principal produto ou serviço o foco em outros processos da organização, tem seus fatores de segurança, tem seus fatores de risco também. Né? Ou nós estamos falando em processos de gestão, que se preocupam com uma governança mais ampla da instituição e não com um perfil específico A ou B de um processo. Né? Então, essas caracterizações também vão ajudar a posicionar o nosso foco de gerenciamento. Eu já estou aqui no 6º elemento. Os produtos... Perdão. No 5º elemento aqui. Produtos e serviços principais e associados. Ou seja, a gente já comentou, né? Já passei por eles quando eu falei da questão do perfil do cliente. A gente passou também pelos produtos e serviços que o processo se propõe e os produtos e serviços complementares que ele acaba servindo a outros processos ou outras partes interessadas. Depois tem a questão do fluxo, a cadeia de valor. Esse fluxo, eu quero me deter aqui num comentário que eu fiz logo no começo da apresentação, que é a visão fragmentada que nós temos desse fluxo. Essa visão fragmentada, ou seja, uma visão de fluxo que permite que eu veja quase que tão somente uma etapa do processo como um todo e gerencie aquela etapa, porque aquela etapa está dentro da minha esfera de comando hierárquico, está dentro da minha caixinha do organograma, tá bem? Essa abordagem fragmenta toda uma visão macro do processo, toda uma visão mais transversal do processo. E isso fatalmente fragiliza as interfaces. E é muito comum nós encontrarmos falhas de desempenho e falhas de segurança, tanto para o trabalhador quanto para o paciente, justamente nesses pontos de interface, aonde eu acabo percebendo sobreposições de atividade,
padrões diferentes de uma etapa e outra para fazer uma mesma coisa da interface, indefinições de quem faz aquela etapa, um deixa para o outro deixa para um, e acaba havendo até um vácuo de responsabilidade. E o paciente, o trabalhador, muitas vezes paga o preço dessa desorganização. Tá bem? É importante, na discussão da segurança, que haja uma discussão muito cuidadosa e muito detida, muito específica, nos pontos de interface. Se você pensar, eu vou, que para quem tiver aí uma máquina científica, vai fazer a conta junto comigo, tá bom? Se você pensar num processo de assistência farmacêutica, não vai ser nada absurdo você pensar em cerca de 40 etapas. Se você imaginar que cada etapa pudesse acontecer uma após a outra, numa sequência em série, tá? Isso é uma simplificação, não acontece isso exatamente assim, tá? Mas se você pensar numa sequência de 40 etapas, uma após a outra, e cada etapa tiver uma confiabilidade própria de 99%, você poderia dizer, olha, se cada etapa tiver uma confiabilidade de 99%, eu acho que eu não tenho um processo perfeito, mas eu acho que eu tenho um bom processo. Pois bem, se você fizer a conta, se cada etapa tiver 99% de confiabilidade, numa sequência em série de 40 etapas, o teu processo como um todo vai ter uma confiabilidade de apenas 67%. Se essa confiabilidade cair para 98%, o que também não é nada absurdo, o processo como um todo nessas características vai ter uma confiabilidade por volta de 45%. Então, veja, é aquela história, mas eu quase não erro, como é que tem tanta reclamação? Eu quase não falho, a minha área quase não falha, a minha etapa quase não falha. Como é que o processo não é tão bom? Deve ser os outros que estão falhando muito. Não, ninguém está falhando muito. Mas no encadeamento entre etapas, isso vai ter um impacto muito grande. O outro ponto é a questão da gestão do risco. Né? A definição também nesse fluxo, não só das interfaces, mas dos principais pontos de perigo e fatores de risco que estão associados ao processo. Se eles não forem identificados, e tem que gastar tempo para identificar no seu detalhe, você vai correr sempre, está sempre numa situação frágil de permitir uma falha humana, que um desvio humano, que um descuido humano, ou que um desconhecimento de um fator de risco possa gerar um evento, um desastre, um evento catastrófico, um erro, um acidente, coisa do gênero. Então, veja que tem que haver uma análise da estrutura do processo. A gente costuma dizer na qualidade que um processo, ele sempre vai produzir um padrão de desempenho igual àquele que ele foi concebido para produzir. Às vezes a gente não percebe as deficiências que nós estamos introduzindo no processo, mas ele, com essa deficiência introduzida, ele vai, sem dúvida, ali adiante, produzir o resultado que é inerente a ele. Ou seja, ele sempre vai produzir o resultado para o qual ele foi planejado, para o qual ele foi concebido. Mesmo que essa concepção
em termos de pontos falhos, tenha sido assumida de maneira inconsciente, sem perceber, por descuido, desconhecimento ou ignorância, o que for. Tá bem? Então, veja a importância da cadeia de valor. Tanto é que a gente chama de cadeia de valor, né? A cadeia cliente-fornecedor. Perdão, dos pontos de perigo e pontos de gestão de risco. Tá? Recursos físicos, tecnológicos, recursos de informação também são fundamentais na discussão da segurança do profissional e do trabalhador. Né? Aspectos de manutenção, aspectos de operacionalização, da continuidade das operações, são aspectos estruturantes do processo. As pessoas estarão sujeitas a isso e falhas pessoais poderão surgir a partir de deficiências dessas condições. Recursos humanos. Mesmo quando a gente fala da pessoa, nós temos que levar a discussão para o campo do processo. Do ponto de vista do dimensionamento desse pessoal, do ponto de vista da qualificação desse pessoal, do ponto de vista da formação continuada, né, do seu próprio desenvolvimento como pessoa. Né? Cada vez mais a gente está falando de desenvolvimento humano e menos em treinamento ou qualificação. Tá? Documentação. A parte de formalização de procedimentos, rotinas, protocolos, registros e outras informações, elementos do processo que vão permitir uma maior segurança no trato das operações, ou não. Né? Padrões de qualidade, os pontos de eficácia, os pontos de eficiência, os pontos de adaptabilidade ou de flexibilidade do processo para inovações e melhorias, os pontos de estabilidade do processo, onde ele tem que se mostrar consistente ao longo do tempo, e até mesmo o monitoramento dos impactos, dos resultados de um processo em outros processos. Tá? Uma vez que eles não trabalham isolados uns dos outros, mas sim numa perfeita rede que caracteriza um sistema de gestão. A questão do desenvolvimento e do gerenciamento propriamente dito do processo. O processo ele tem duas etapas de maturidade. Ele tem uma etapa de desenvolvimento, uma etapa offline, onde a gente se preocupa em desenvolver o processo, e uma etapa onde a gente gerencia esse processo propriamente dito. Metade ou mais da qualidade do processo, ela vai acontecer na sua condição de desenvolvimento e não em operação. E a gente, muitas vezes, adora a ideia do instant planning. Quem já fez aula comigo sabe o que é isso. Né? O instant planning, quer dizer, vamos fazendo que, na medida que a gente executa, a gente vai aprendendo, vai definindo. Não adianta fazer muito mais que isso. A questão da melhoria do processo, terminando aqui, a questão da melhoria do processo e como um elemento que retroalimenta de ideias, de inovações, de aprimoramentos, toda a cadeia que a gente comentou até agora. E, por último, eu deixei de propósito a consideração dos elementos culturais relacionados à gestão. Esses elementos culturais são aqueles que a gente ouve muito dizer que os profissionais, para ter segurança, para desenvolver a segurança, precisam pensar, desenvolver, maturar, etc. Tá bem? Então, perfil humanista, consciência, trabalho em equipe, motivação para o trabalho, um bom ambiente, um bom clima, boa comunicação, todos esses elementos são verdadeiros. Porém,
eles só ocorrerão da maneira que a gente quer, com o desempenho que a gente quer, se nós tivermos todos os outros elementos de processo adequados, suportando essas proposições pessoais que a gente ouve tanto falar. Infelizmente, a gente vê muito a questão dessas proposições, mas negligenciando as condições de processo. Eu quero agradecer, paro por aqui e fico à disposição das perguntas que vocês tenham. Muito obrigado. Obrigada, professor. E a gente falando de processos, né? Então, acho que segurança do paciente não tem como nós não falarmos em processo. E os processos, realmente, eles precisam estar alinhados, né? Tanto para o paciente quanto para o nosso profissional. Então, quando a gente fala em segurança do paciente, nós temos que pensar nos nossos profissionais também. No passado, quando se falava em eventos adversos, a gente só pensava em punição do profissional. Errou, vamos punir. Mas não seguia o processo, o porquê que houve o erro, o que aconteceu, e o profissional se sentia muito excluído e sempre penalizado em relação a isso. Então, a extrema importância aí de trabalhar com os nossos gestores e fazer com que os nossos gestores também participem desses processos, né? A gente não consegue trabalhar uma única equipe, ou só enfermagem, ou só físio, ou outros profissionais. Então, nós precisamos de trabalhar aí em equipe, mas pensar também aí nos nossos profissionais, que esses processos, eles compartilham e estejam aí sempre em educação permanente, educação continuada, para que a gente consiga estar trabalhando junto. E aí nós temos aqui uma fala da Vilma Marcondes, onde ela fala, né, o importante dos pontos de interface, a aviação tem aí os processos mais seguros, não permite aí uma sobreposição de trabalho, pois a equipe não estiver completa, o avião não sai. E realmente a gente tem aí esse modelo, né, que a gente acaba utilizando da aviação, onde é feito aí todo o checklist, enquanto não se fala, ok, o avião não sai ali do local. Tá? Alguém tem alguma pergunta, pessoal, para fazer? Pode ficar à vontade, o professor responde. Viviane aqui Almeida, ela fala da importância de lembrar a participação aí que ela pode realizar as suas perguntas no chat, ok, já falou. Tem mais, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Teve... Pessoal, alguma pergunta para o professor? Fique à vontade. A Vilma Marcondes, né? Sobre medicar, identifiquei 43 passos para medicar. Na pesquisa, obtive 47% de segurança. Não houve erro com troca de medicação, mas quebra de etapas de protocolo é muito grande. Então, ou seja, ainda existe essa quebra, né, professor, de protocolos dentro do que se é proposto ali em segurança do paciente. Existe a quebra de processos também. Quando você tem a quebra de protocolo, você tem a quebra de processos, certo? Certo, sem dúvida. O fato de, muitas vezes a gente se acomoda no fato de que a falha não tenha chegado até a ponta do paciente. Mas essas quebras de processo, elas trazem uma série de outras deficiências, de outros custos, né, de outros danos. Um profissional no meio do caminho pode ter passado por uma etapa insegura, pode ter sofrido um acidente, um custo, uma perda, um desperdício pode ter sido gerado e houve uma perda do processo, um impacto em outro processo que atrasou, que teve o seu prazo comprometido por uma etapa intermediária. Então, nem sempre o resultado final é percebido, até porque, como eu comentei, a gente não pode identificar apenas o resultado. Quando a gente identifica o desempenho de um processo, nós temos que identificar as suas várias saídas, as suas várias
os seus vários aspectos que merecem atenção, que merecem monitoramento e controle, que tem o conceito de segurança e risco associado, tá bem? Você pode ter preparado uma medicação antineoplásica, no final está perfeita, na dosagem, na formulação correta, né, envasada da maneira correta, mas ela gerou uma série de riscos e situações de perigo para o profissional, se é que não gerou um acidente, se é que não comprometeu a saúde dele no meio do caminho. Então, a gente precisa perceber essas diversas dimensões de produtos e serviços que são oferecidos permanentemente pelos processos, e não só aquele na ponta final. Correto. E aí, falando um pouco, né, até nessa questão de Covid, né, o momento que nós passamos, as implantações que tiveram que fazer muito rápido, e em alguns locais não conseguiram fazer aí um treinamento adequado, porque foi um momento de emergência, e muitos profissionais aí se contaminando, muitos profissionais quebrando o protocolo, por quê? Porque foi uma pandemia, então eles tiveram, nós falamos que nós tivemos aí que às vezes engolir algumas coisas muito rápido, e fazer aí um processo muito rápido, que em alguns locais ele acabou não sendo tão efetivo da maneira que nós gostaríamos que fosse. Né? É interessante você tocar nesse assunto, Rosalie, porque eu nunca assisti tanta live quanto esses meses aqui na minha vida, né? Acho que todos nós. Sim. E eu escutei, eu tive a oportunidade de ouvir muitos relatos, experiências de hospitais e outros serviços com relação à assistência a pacientes de Covid. E o que eu percebi é um híbrido dessa situação. Realmente, o que você fala é muito verdade. As coisas feitas, assim, a toque de caixa, pela urgência que o momento exigia, deixou muitos detalhes de lado e riscos foram corridos, até por conta do fato de que não se conhecia como tratar a questão da melhor máscara, ou se como acomodava o paciente, como isolava o paciente, etc. e tal. Por outro lado, eu também ouvi muito relato de sucesso, onde as pessoas, as estruturas estavam fragmentadas, estavam cada uma, como a gente chama no dia a dia aí, né, linguagem de botequim, que eu costumo dizer, cada uma no seu quadrado, né, e uma realidade dessa fez com que todos se juntassem, todos discutissem em conjunto uma série de medidas, e medidas que fizeram um bom efeito, que tiveram um bom efeito, e elas, na raça, tiveram que aprender também a conversar. Então, se a gente conseguir capturar essa energia, essa predisposição de trabalhar todos num contexto único, em prol de uma única visão de desempenho, de uma única visão de segurança, tá bem? Numa visão mais transversal, mais multidisciplinar, tá bem? Se a gente conseguir capturar isso e colocar um pouco mais de método, um pouco mais de disciplina analítica, um pouco mais de organização na abordagem do processo, nas visões de desenvolvimento do processo, eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade em relação e de segurança muito grandes. Com certeza. Só tem mais duas perguntas aqui, professor, para a gente finalizar. A Lisiane, como lidar com equipes que não aceitam e questionam erros de processo? Por exemplo, infecção a partir do manuseio de catéteres. Não sei se você quer que responda ou eu respondo, professor, fica à vontade. Fica à vontade você que está coordenando aí. Lisiane, essa questão da equipe não aceitar o processo é bem complicado. Então, o que a gente tem que fazer? A equipe, eles são nossos parceiros, né? Nós falamos que eles são os nossos parceiros. Por que ele não aceita o processo? Foi desenhado para ele esse processo? Mostraram para ele qual a efetividade do processo? Então, ele tem que entender aí primeiro esse processo.
A partir aí de infecção do manuseio, isso daí está na nossa legislação, né? O que eu não devo fazer para que o meu paciente tenha aí um evento de infecção por manuseios de catéter. Isso nós já aprendemos na graduação, né? Quais são os passos que nós precisamos ter. Então, a gente volta aí, um deles, higienização das mãos, que isso agora aflorou, mas é uma coisa que já vem de anos, né? Anos e anos a gente vem falando da higienização das mãos. Então, é conscientizar esse profissional, entender o porquê que ele não aceita esse processo. O que aconteceu? Né? Então, a gente tem que trazer esse parceiro para nós. Então, antes da punição, nós temos que explicar, orientar e fazer com que ele entenda a real necessidade. Se fosse ele que estivesse ali no local do paciente, o que ele gostaria que fizesse com ele? Né? Então, desenhar e explicar e treinar esse processo para os nossos colaboradores. Eu digo isso porque, assim, eu como diretora de enfermagem também, eu sempre trouxe a minha equipe para mim, então eu trago eles como, vocês são meus parceiros, vocês são meus olhos, né? Então, os processos, eles têm que seguir. Nós não ficamos aqui escrevendo, desenhando, colocando POPs, protocolos, para nada. Então, se nós fizemos, é porque ele tem um fundamento, né? Então, qual é esse fundamento? Então, nós temos que trazer esse parceiro para nós. Eu sei que não é fácil, né? Mas também não é tão difícil assim, tá bom? Rosali, tem duas abordagens aí que eu queria só completar. A Pois primeira é que muitas dessas resistências são consequência de fragilidades que a gente tem na concepção do trabalho, ou seja, no desenvolvimento, no planejamento do processo de trabalho, tá bem? Se você desequilibra a questão de responsabilidades, se você desequilibra a questão da informação, se você não tem equacionada adequadamente toda a noção de recursos tecnológicos ou de infraestrutura, tem uma série de fatores que vão contribuir para que haja esses aspectos de resistência. Então, voltando ao que eu falei na apresentação, nós temos que ver se os nossos fatores, se esse nosso processo já está devidamente higienizado, já está devidamente equacionado para que as pessoas possam produzir aquilo que se espera delas, da maneira que se espera delas. O outro aspecto é que isso é uma transformação cultural, e transformações culturais levam tempo, né? O Don Berwick, do IHI, ele elenca meia dúzia de aspectos comportamentais, eu falei no final da apresentação, dos elementos culturais, né? Ele elege meia dúzia de elementos comportamentais. Ele fala de coragem para olhar as falhas de frente, para não esconder o problema. Assume a filosofia japonesa de que toda falha é um tesouro. Sim. Olha que coisa bacana. Toda falha é um tesouro, é uma fonte rica de conhecimento. Não é? Aprender com o fracasso, nominar as falhas, pôr elas para fora. Não é? Se você não explicita a falha, ela continua escondida, oculta, você não a conhece, não trata e vai ser derrotado por ela. A colaboração, o trabalho em equipe, não ter heróis, desenvolver a humildade, desenvolver Sim. a generosidade, né? A constância de objetivo e propósitos, não é? Tentar, não se cansar de tentar, saber que leva tempo, não é? Saber ouvir, escutar família, escutar pacientes, escutar Sim. colegas, escutar gestores, né? A comunicações transparentes e permanentes, desbloqueadas, sem silos de nichos de poder, não é? Sem medo, confraternizar, não é? Celebrar vitórias, celebrar conquistas, não é? Olha que bacana, união, confiança, solidariedade, conhecimento, ser curioso, buscar, quem sabe, trazer junto, fazer encontros, troca de informação, troca de experiência, gerar as sinergias. Então, veja quantos elementos a gente tem que trabalhar nos fatores
culturais para poder vencer essas resistências. Se a gente não trabalha, não pode culpar do outro ser resistente mesmo. Sim. Ele está na inércia dele. Sim, ok. Professor, assim, tem muitas perguntas, mas o nosso tempo aqui encerrou, né? Gostaria, assim, de agradecer imensamente aí a sua contribuição para nós, né? Veio nos abrilhantar e trazer aí informações, desmistificar algumas coisas que ainda possa ter. Gostaria muito de agradecer e convidá-lo aí para um outro momento, né, para participar conosco também, né? Agradecer aí os nossos monitores, os demais membros aí participantes, pessoal, gostaria de agradecer a todos aqui que participaram aí da nossa palestra, e espero que nós, né, tenhamos contribuído, o professor tenha contribuído aí com a informação para vocês. Quem ainda não preencheu o link, por favor, preencha, né, que vai ser disponibilizado para vocês aí a frequência. Basta preencher uma única vez, não precisa preencher mais, tá bom? Espero que vocês estejam aí nas próximas sessões, continuem aí, porque nós teremos aí o dia inteiro de grandes palestras, grandes informações. Professor, novamente, muitíssimo obrigado pela sua contribuição aí para nós. Bom, e muito obrigado aí às meninas, né? Eu que agradeço. Pois não, professor. Eu que agradeço, quero me manter permanente à disposição da Rebraensp, de todos os interessados, todos os participantes da palestra, se eu puder responder depois alguma coisa que não possa ter sido respondido agora, e no que eu puder apoiar vocês, contem sempre comigo, é um prazer, uma honra estar com vocês. Muito obrigada, tá? Muito obrigada a Mirella também, né, uma das nossas monitoras aí, que nos apoiou aí bastante, tá bom? Gente, muito obrigado e boa palestra, temos aí o dia todo, ok? Bom dia para vocês e se cuidem. Até logo. Até logo.